E os números de importações de soja do Brasil têm surpreendido este ano. Embora a gente já esperasse que isso fosse acontecer, os números vêm se confirmando com essa forte necessidade de importação de soja do Brasil. Somente nos 8 primeiros dias úteis de julho, de acordo com números da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil importou mais de 45 mil toneladas. Em junho, foram 89,8 mil toneladas também. Ou seja, num acumulado dos meses que o Brasil mais exporta soja, a gente já tem quase 180 mil toneladas importadas, somente nos últimos 2 meses e um pouquinho de julho. Ou seja, isso tudo só confirma a escassez de oferta no Brasil e se sabe, portanto, que esses volumes que o Brasil importa já têm destino certo e não mudam esse cenário. Para a gente entender os impactos que isso tem lá no Paraguai, que é um dos principais fornecedores do Brasil, se não o principal, a gente convidou a Esther Stort, ela é diretora sócia da Dasagro, corretora e consultora de agronegócios, que fica lá no Paraguai. Esther, muito bom dia para você, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas novamente. Obrigada pela companhia nesta terça-feira. Bom dia, Carla, bom dia a todos os que assistem o Notícias Agrícola. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Esther, da última vez que nós conversamos, a gente focou muito nessa comercialização represada no Paraguai. O Paraguai já começou com problemas no início da safra, houve um atraso e isso atrasou a comercialização também. Além disso, problemas na logística, principalmente na logística hidroviária, também trouxeram esse atraso. E aí eu vejo que a gente tem importado muita soja aqui no Brasil e o Paraguai sendo um dos principais fornecedores do Brasil. Isso mudou ou ajudou o fluxo de comercialização da soja aí no Paraguai? Sim, totalmente. Ela registrou muita, vamos dizer assim, teve uma injeção assim de interesse muito grande de venda, né? Principalmente dos exportadores que estão na fronteira, né, com o Brasil, que é uma área ali de uns 150, 200 quilômetros das fronteiras principais de exportações, que seria aqui Foz do Iguaçu, né, com a entrada Cidade del Este, Foz do Iguaçu, até o norte do Guaíra, né? Então, nessa região de fronteira teve muito, teve uma comercialização um pouco mais concentrada, pensando no Brasil. O Brasil trouxe, vamos dizer assim, esse interesse do Brasil, né, nos números aí, foram importantes para uma melhora nos preços, né? Deu uma injeção aí de suba nos preços, né? Muito disso aconteceu porque o Paraguai ele exporta praticamente 96% das exportações, vamos falando em soja especificamente, são exportadas pelos rios, né? Como você mencionou, pela hidrovia, tanto o Paraná como o Rio Paraguai, né? Então, a hidrovia do Rio Paraguai, ela esteve com dificuldade, mas ela não chegou a parar. A hidrovia do Paraná, que se tem a represa de Itaipu, né, que é a binacional Paraguai-Brasil, e mais no sul tu tem uma represa que é a de Aciretá, que é Paraguai-Argentina, na altura de Encarnação, ali não teve mais passo. Então, aqui, até a Itaipu, nessa questão de pandemia, até eles acabaram tendo um menor consumo de energia e, em algum momento, soltaram, né? Foi um manejo, assim, bem interessante, porque foi a pedido do Paraguai das exportações. Tinham praticamente 150 barcaças que estavam paradas. Só para você ter uma ideia, a exportação ficou parada desde março, novas, né? O fluxo de exportação de embarque de barcaças no Rio Paraná desde março e retomou agora nos primeiros dias de julho os primeiros comboios que conseguiram subir e passar na esclusa, que a empresa de Aciretá tem uma esclusa, né? Então, conseguiram subir essas primeiras barcaças, mas só em fim de maio conseguiram descer todas as exportações. Então, esse atraso nas exportações e com a safra grande, como você mencionou, atrasada um mês, o Paraguai produzindo aí 10 milhões de toneladas na safra de verão, 10 milhões e pouco, né? Em total deu 10 milhões e 800 com a safrinha junto, né? Que a safrinha tudo emendou. E a questão foi tirar essa mercadoria. Então, o Paraguai travado, barcaças de óleo, também as fábricas de Assunção tiveram dificuldade com o embarque de óleo de soja por causa da parada dessa quarentena, né, da pandemia, que o Paraguai é importador de combustível. Então, o combustível ficou retido, né, no Paraguai, em cima das barcaças líquidas, não tinha como tirar.
o óleo de soja degomado, até as fábricas chegaram a parar, foi um manejo bem interessante aí também, então acabou o Brasil dando esse estímulo para venda, né? Então o Paraguai saiu vendendo. Sabemos que a fronteira terrestre é bem diferente, mas hoje temos exportado nos números oficiais do Paraguai 403 mil toneladas de soja até fim de junho, né? Que são os números oficiais. Já sabemos que julho, você já está acompanhando ali, vai continuar nesse ritmo. Então, a gente acredita que o Brasil ainda possa servir daqui para frente uma coisa que varia muito dos anos passados, né? Já fazem vários anos que a gente não tinha uma exportação tão concentrada nesses meses. Lógico que agora tem o milho, né? Vai entrar o trigo em setembro, mas eu acredito que ainda a gente vai ter uma forte exportação para o Brasil ainda nesses meses, apesar das dificuldades na fronteira, né? Que tem dificuldades adicionais aí com essa questão da pandemia, tem muitas travas, né? Muitos controles, muito fluxo e demora, mas está acontecendo. É preciso, né? Ainda é preciso. Certo. Esther, então dessa forma a gente consegue entender que o sistema logístico começa a voltar a certa normalidade, né? Depois de meses aí de preocupação. Essa questão dos rios trouxe realmente muito prejuízo ao produtor paraguaio. Agora eu queria falar contigo sobre esses números. Você me fala de 403 mil toneladas até o final de junho. Ou seja, no acumulado de 2020, o Paraguai já teria exportado, portanto, para o Brasil 403 mil toneladas de soja. É isso? Isso, exatamente. Isso é de janeiro até junho, até final de junho, que são números oficiais de exportação. Tá. Esther, esse número comparado a anos anteriores, como é que a gente pode lê-los, como é que a gente pode entendê-los? O último número maior, assim, que a gente teve mais, o mais aproximado, vamos dizer, foi 2016, com 364 mil. Eu acredito que nessa mesma época a gente estava com mais ou menos 364 mil toneladas exportadas. Tá. Mas isso era tudo, ok? Eu acredito que isso pode mudar esse ano ainda. A gente vai continuar exportando soja, eu acredito que sim. E se não acontecer fisicamente, mas novamente, eu acredito particularmente que a gente vai continuar num ritmo, quem sabe não tão grande por causa da entrada do milho, mas a gente vai continuar nesse ritmo. E eu acredito que mais para o back-end, né, lá para setembro em diante, isso aí volte a ser uma necessidade, porque as fábricas aqui, elas estão com um mês atrasado de processamento, porque a soja entrou um mês atrasado. Em janeiro, praticamente ninguém moeu soja, porque não tinha colheita suficiente ainda. E ano passado, se você lembrar, ano passado a gente teve uma queda na produção, então a soja foge muito mais rápida na exportação do que ela fica no mercado interno, assim como no Brasil também. Então, as fábricas, no final do ano, ficam com uma necessidade de comprar, e eu acredito que vai ser bom, isso vai ser positivo, né? Porque o produtor tem aí a ganhar com esse posicionamento, quem ainda não fixou tudo, né? E como é que está esse percentual de comercialização? Você me fala numa safra de 10,8 milhões de toneladas, somando safra de verão mais safrinha. Desse total, Esther, quanto já tem comprometido aí com a comercialização, seja exportação ou demanda interna? A gente acredita, da Sagro tem um número de 81% comercializado, né, com preço. Isso dentro do ano, mas assim, fábricas já estão compradas até praticamente até final do ano. As exportações, os grandes programas já estão feitos. Tem muito disso já também aí comprado para exportar para o Brasil. Você mesmo comentou ali, o começo de julho já está sendo acirrado, né? Já tem números de importações interessantes. Eu acredito que esse saldo de 20%, se a gente falar aí que fica, ele vai ser bem disputado. Tá. E como é que os preços reagiram a todo esse movimento, Esther? Quando a gente conversou também da última vez, a gente trazia um cenário de preços ainda muito pressionados para a soja paraguaia, o produtor recebendo, em alguns casos, até valores abaixo dos custos de produção, né? Já temos uma mudança considerável e um cenário mais favorável? Sim, o cenário ele mudou bastante, uma vez que também Chicago, né, subiu, né, a gente estava ali nos níveis perto de 900, então isso aí foi interessante também para o produtor acabar vendendo a um preço melhor. Essa melhora, ela foi efetivamente no bolso do produtor muito melhor, né? Subiu, a gente, acho que a última vez que conversou estava em 275 a níveis de produtor, alguma coisa por aí, em março, né? E a gente hoje está com números muito melhores aí, acredito que possam chegar acima de $300 para o
produtor se bem manejado isso daí, porque o que aconteceu? A logística também acabou ficando mais econômica, né? Então, para você levar a tua soja para Assunción, por exemplo, né, que é vamos dizer, o complexo de porto mais importante de exportação da hidrovia e que não parou em nenhum momento, né, por mais que o rio estava baixo, as barcaças saíram com menor volume, ali essa região ali, ela teve uma melhora de preço de combustível de mais de $5. Isso é importante num fluxo interno, né? O Paraguai tem aproximadamente 350 quilômetros de logística até os portos, né, em média. E isso é importante, os preços melhorarem, né, para os fretes. E isso também aconteceu com o Brasil, tá? Então, por isso que, vamos dizer, um Ponta Grossa, exportar para Ponta Grossa, para as fábricas da região de Ponta Grossa, o Cascavel, aqui na região do Paraná, principalmente o Paraná, que é o maior comprador da soja paraguaia, os fretes foram os aliados nesse momento. Agora, os fretes voltaram a subir por causa da alta demanda, os problemas aí que a gente comentou um pouco antes, né, sobre os problemas na fronteira em si, né, que sempre existem aí, agora estão um pouco agravados com os controles da pandemia, né, horários mais reduzidos, o pessoal mais reduzido, então, e todo o fluxo de exportação normal, que era de frutas, de outros processos, eles têm que ser feitos em caminhões, hoje antes eram feitos em outro transporte, então tudo isso tem gerado um pouco mais de preocupação ali e os fretes acabaram subindo um pouco, né? Então, certo. Hoje o produtor ele tem um preço melhor olhando o Paraguai, né? As exportações pelo rio. O preço hoje está melhor do que o Brasil, só que a gente tem ali o câmbio, né, com o Brasil. Quando o câmbio do Brasil desce de 5,20, por exemplo, faz números o Brasil, tem que ficar muito atento com isso. Certo, então vamos entender essa questão cambial. Quando a gente tem um dólar ali abaixo de 5,20, a soja paraguaia fica mais atrativa para o produtor brasileiro. Sim, porque o Brasil vai exportar mais soja, né? Então ele vai receber mais dólares, mais reais, né, pelo dólar que ele vai exportar. Então o Brasil vai focar na exportação e as indústrias do mercado interno vão acabar tendo que pagar mais pela soja em reais, né? Certo. Então, quando você transformar isso em reais, você sempre tem aquele espaço, vai sair mais soja do Brasil. Então, ao momento que sai mais soja do Brasil, que já está bem comercializado, né, o farm sale bem acelerado aí, ela vai precisar, e daí dá uma queda no dólar, você vai ter menos reais para gastar importando, né? Então, aí, nesses vácuos, vamos dizer assim, existe essa possibilidade de entrar soja paraguaia. O que tem acontecido é nesses vácuos, né? Sim. Esther, a gente consegue trazer uma referência hoje de um comprador que está ali no Paraná e quer comprar soja paraguaia? A gente tem uma média de preço que a gente possa trazer para a nossa audiência, para que eles possam entender mais ou menos como é que está esse mercado Brasil-Paraguai? Sim, hoje, vamos dizer, um preço para o Brasil, média aí de frete de $25 de frete, alguma coisa assim, teria que estar em torno de 345, aí vamos falar em logística, uns 150, 200 quilômetros de fronteira do Paraguai para dentro, né, uma indústria que esteja ali, teria que estar pagando hoje $345 para a soja paraguaia. Isso é um preço, vamos dizer, que eu acredito que seja viável. Tá. Porque muitas pessoas nos questionaram aqui né, quando a gente traz os números das importações, que são muito diferentes de anos anteriores, né, justamente porque, como você mesma colocou, essa comercialização antecipada no Brasil aconteceu muito forte esse ano, a gente tem uma competitividade muito grande, a gente tem a questão cambial muito favorável, tudo isso favoreceu essa questão do farm selling acontecer mais rápido no Brasil, e a gente viu, portanto, essa necessidade maior. Se questiona muito sobre essa viabilidade, principalmente para as indústrias ali do sul do Brasil. É muito viável hoje trazer essa soja do Paraguai, né, Esther? Eu acredito que sim, sempre e quando, como eu te falei, são vários fatores, né? O Paraguai em si, isso vai trazer uma volatilidade nos preços e uma injeção aí para o produtor paraguaio. Aí vai ser também uma necessidade de ver quem no Paraguai ainda, que indústria no Paraguai não esteja comprada ou algum exportador que ainda tem um programa para comprar, para comprometer
originando. Então, o que acontece? É uma disputa acirrada. Isso até serve para alavancar os preços, né? Essa demanda do Brasil. Mas eu acredito que seja um bem comum, a necessidade do Brasil e a do Paraguai, no caso, e o câmbio ajudar. É viável, a gente está vendo isso acontecer. Então, não é uma questão da gente dizer, não, não vai existir essa exportação, o Brasil é um grande produtor de soja, né? Está numa produção recorde, só que está numa exportação recorde e está numa antecipação muito grande de venda, né? De farmer selling. Então, essa comercialização antecipada, ela diminui a quantidade, a disponibilidade que tu tem de soja perto, né? Então, essa soja paraguai, que hoje está excedente, vamos dizer assim, porque o Paraguai está atrasado praticamente. Eu acredito que hoje, com a questão de capacidade de estática do Paraguai, o Paraguai precisa muito dessa logística e dessa capacidade. 1 milhão de toneladas o Paraguai tem que ter em cima de rodas, em cima de barcaços principalmente, né? E nos portos ultramar. E esse 1 milhão de toneladas o Paraguai ainda precisa mexer hoje, tá? Ele está 15% atrasado. Então, eu acredito que o Brasil sim seja uma saída. Ela não é um volume, a gente não pode falar da mesma facilidade que é exportar pela hidrovia, mas a gente tem a hidrovia do Paraná com muita dificuldade ainda, tem muitos exportadores que não estão comprando para os portos do Rio Paraná devido à incerteza, o milho, principalmente agora já o milho, né? Devido à incerteza dessa logística. Então, o Brasil para o Paraguai hoje vai ser um buffer. E aí, Rio Grande, aqui Paraná, principalmente, nessas indústrias, com certeza deveriam estar olhando essa soja, né? Até porque você fala nessas 403 mil toneladas, Esther, e a sua perspectiva é de que esse número possa chegar a dobrar até o final do ano, né? Olha, a possibilidade existe sim, é uma questão de combinação desses fatores que a gente falou, frete, né, a questão dos preços da soja, Chicago, né, porque o Paraguai ele vende em prêmio, então se Chicago subir muito, o prêmio, ele já está, vamos dizer, comercializado em prêmio, ele vai ter um fator mais importante, vamos dizer, olhando o mercado FOB, né, internacional. Mas é uma questão de acompanhar muito isso aí. Eu acredito que poderia, vamos dizer, daqui até final do ano, a gente tem aqui aí praticamente 5 meses e meio, né? Que acho que daria. Dezembro, vamos dizer, pode ser um pouco mais difícil, né? Que já vai para a reta final. Só que todas as indústrias aqui no Paraguai, acredito que vão moer até final de dezembro. E com toda essa moagem, não vai conseguir fazer uma moagem recorde, por causa do janeiro, né, que veio atrasado. E também, ninguém vai comprar soja para janeiro, a não ser que a gente veja um atraso novamente no plantio esse ano. Então, aí tem que acompanhar muito esse plantio, mas eu acredito que sim, o Brasil possa ser um importante importador daqui para frente. Ao menos 300 mil eu vejo que estão indo ainda para o Brasil. Além dessas 400, pelo menos mais 300 Sim, até o final do ano, você acredita que a gente traga para cá? Exato. Se existirem esses fatores aí, eu acredito que tem a possibilidade. Logisticamente, a gente viu que é viável, né? Sim, tá certo. Bom, e também os concorrentes principais do Paraguai, nesse momento, são a Argentina, né, Esther? Alguma coisinha que chega do Uruguai também, mas também que é pouquíssima soja que eles têm lá para isso. E como é que você vê essa disputa aí com concorrentes nos próximos meses, Esther? Você acha que o Brasil vai olhar um pouquinho para a soja americana também? Eu acredito que possa fazer sentido, né? A gente está vendo aí a soja americana entrando até agora tudo certo, né? E eu acredito que se a safra continuar assim, possa chegar a ser viável essa importação, sim, porque é uma questão de necessidade lá no final, né? As indústrias vão precisar da soja. Vamos dizer assim, o que é um concorrente, né? Se a gente falar assim em volumes, né? A logística terrestre, ela não vai competir com barcos Panamax, Handymax aí que vão estar trazendo muita soja, né? E depende das regiões também, né? Então, acredito que a região do Paraná, aqui o oeste, principalmente até Ponta Grossa, ali, essa região de indústria, ela está muito familiarizada com a soja paraguaia. É o tipo de soja muito similar também. Então, acredito que essas indústrias aqui vão acabar ficando mais com soja do Paraguai. Agora, outras mais
mais na fronteira com os portos, sim, pode ser mais interessante o americano, né, se chegar a fazer preço. Tá certo. Esther, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira. Como sempre, você com informações aí muito pontuais, atualizadas, contundentes para a gente complementar esses números de importação que nós demos aqui pelo Notícias Agrícolas nesse início de semana, para a gente entender como é que está esse mercado Brasil-Paraguai, que nesse momento carrega uma importância tão grande, né, para os dois países. Então, eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia conosco aqui no Notícias. Muito obrigada, é um prazer, e quando vocês quiserem, estamos aqui sempre disponíveis. Tá certo. Nós também. Esther, muito obrigada. Boa semana, bom trabalho para você. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Conosco, portanto, a Esther Stort, ela que é diretora sócia da Dasagro, corretora e consultora de agronegócios. A Esther fica lá em Hernandárias, no Paraguai. E segundo as informações oficiais, né, o Sistema Oficial de Exportações do Paraguai, o Paraguai já teria exportado para o Brasil 403 mil toneladas de janeiro a junho. Os números de julho ainda estão sendo contabilizados, naturalmente. Estamos aí no dia 14 de julho. Então, nós temos essa condição, né, a gente tem essa pequena divergência nos números entre o sistema brasileiro e o sistema paraguaio, natural que isso aconteça, mas a gente tem então essa perspectiva, além dessas 403 mil toneladas já importadas pelo Brasil, somente do Paraguai, a gente ainda teria a perspectiva, segundo a Esther, de dobrar esse número, ou de pelo menos ver o Brasil trazer do Paraguai cerca de 300 mil toneladas até o final do ano. Como eu falei, se esse número dos 403 mil toneladas não dobrar até o fim de 2020. A gente vai continuar acompanhando. Obviamente que todo esse movimento trouxe fluxo à comercialização de soja do Paraguai, que estava atrasada, ainda tem um certo atraso, cerca de 15% da comercialização atrasada, segundo também essa análise da Esther, e também além dos problemas logísticos que sofreu o Paraguai, né? Muitos problemas com os rios, o calado muito baixo, a seca trouxe grandes problemas, Itaipu abriu suas comportas, trouxe a normalidade de volta aos leitos dos rios e isso ajudou muito. Como também disse a Esther, eram 150 barcaças paradas desde março, sem conseguir descer, e também para dar fluxo, não só a comercialização para a exportação, mas internamente o esmagamento ficou tudo comprometido. Então, não só as vendas estão atrasadas, mas o processamento de soja no Paraguai também. A gente continua acompanhando essa situação e principalmente esse comércio de soja Brasil-Paraguai, que tem uma importância tão grande nesse ano de 2020, onde a escassez de soja no Brasil não muda com a chegada dessas importações de soja, né? A gente foi questionado aqui no Notícias Agrícolas, mas isso vai mudar o cenário de escassez no Brasil? Vai pressionar os preços? Segundo os analistas e consultores de mercado, não muda o cenário, só confirma o cenário de escassez e também não traz nenhuma pressão sobre os preços, que ainda tem suporte na pouca oferta, suporte no dólar. Hoje a moeda americana abre com leve baixa e tem ainda R$ 5,37 e Chicago que volta a registrar patamares um pouco mais elevados. Então e prêmios também fortes. Então há uma combinação ainda de preços bastante favorável, de fatores bastante favorável para os preços aqui no mercado brasileiro. Vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Chicago nesse momento? O mercado trabalha com estabilidade, mas já subiu um pouco mais na manhã desta terça-feira. O julho saiu da tela, na verdade, o agosto tem $8,76, o setembro 8,73 e o novembro 8,77 dólares por bushel, com altas de 2 pontos a 2,5 pontos nos principais contratos. Vamos checar os preços do milho também. O setembro tem $3,30, o dezembro 3,37 e o março $3,48. Ambos, ou os três principais contratos negociados nesse momento, com altas de um pouco mais de 1 ponto na Bolsa de Chicago. Lembrando que essa pequena alta, como eu falei mais cedo, era um pouquinho mais forte e ela vem num movimento de recuperação depois das baixas de ontem. O mercado encerrou tanto para soja quanto para milho com perdas de mais de 1%. E ontem o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma redução no índice de lavouras em boas ou excelentes condições. Do milho passou de 71% para 69%, da soja de 71% para 68%. Isso está sendo refletido, como também foi adiantado ontem na entrevista de fechamento do mercado aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.